Shalom, queridos, graça e paz. Já estamos aqui ao vivo, nessa live, aguardando o nosso bispo, aguardando vocês que vão estar conosco durante essa live. Sejam bem-vindos. Com muita alegria que nós estamos aqui. Uma honra e um privilégio poder estar com o nosso bispo. Daqui a pouco eu vou chamá-lo, só estou aguardando ele aparecer aí na área. Ele aparecendo, a gente já ativa ele. Boa noite, Leozinho. Cris Magacho, todos que estão aqui conosco, Alexandro. Beijo para a congregação de Tomás Coelho, esse povo precioso. Nosso querido seminarista Josué, ali no trabalho pastoral como seminarista. Nosso querido amigo pastor Vinícius, meu amigão, um abraço, querido. Obrigado pela honra de estar aqui conosco nessa live. Só aguardando um pouquinho. Missionária Patrícia, Deus te abençoe, querida. Muito bom ver o agir de Deus na sua vida. Débora, a nossa coordenadora do Ministério com Surdos, está aí e vai interpretar para os nossos irmãos surdos. Eu quero dar um beijo para eles, para a Chandra, para a Tairini, para o Renato, para a Karina, para o Lucas. Aleluia. Só aguardando um pouquinho, o nosso bispo daqui a pouco vai chegar e assim... Sim, Patrícia, você é um milagre. Você é um milagre. Para quem não sabe, Patrícia foi curada do Covid-19, esteve no CTI. CTI ou UTI, não me lembro, mas teve 50% dos seus pulmões comprometidos, mas o Senhor, através da oração dos santos, já interviu nessa causa. Cadê o bispo? Meu bispo? Onde que o senhor está? A gente que não tem muita habilidade de lidar com isso, a gente tem... Estou só aguardando aí. Bispo, se eu pudesse acenar aí, me ajuda. Estou precisando fazer um curso de manuseio com essas ferramentas de mídias sociais. Paz, pastor Emerson. Deus te abençoe, querido. Alegria tê-lo aqui. O bispo daqui a pouco vai surgir aí, hein? Só estou aguardando ele acenar. Vai chegando aí, vai acenando, vai cumprimentando. Amém. Só estou aguardando o bispo aí chegar para a gente começar a nossa conversa, que vai ser muito produtiva, vai ser edificante, discipulado em tempos de quarentena. Esse é o nosso foco, falar sobre discipulado. E, opa, olha o bispo aí chegando. Agora a gente chama, né? Deixa eu ver aqui, onde que ele está. Nosso amado bispo. Sim, ele entrou. Só vou aqui visualizar. Peço um pouquinho de paciência aos irmãos, para que eu possa oh, Jesus, me ajuda. Ai, Jesus. Ah, tá, agora. Gente,
Eu estou colocando aqui para... Ah, agora vai, irmão. Agora vai. Oh, aleluia. Consegui. Ô, meu bispo. Ô, meu pastor, tudo na paz? Na paz. Já, uma benção. Graças a Deus. Estava tomando uma coça aqui para poder te chamar. Devagar a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas. Eu vou ter que fazer um curso de mídias sociais para poder aprender a manusear essas ferramentas que são poderosas, né? Eu também. Acho que bom, que privilégio estar aqui, meu amigo. Privilégio é todo meu, bispo. Uma honra poder estar fazendo essa live com o senhor. Sua vida Amém. tem sido inspiração para as nossas vidas. Pastor Vinícius falou na live de segunda-feira, eu participei. E Amém. eu também quero confirmar tudo aquilo que ele falou a seu respeito, a sua simplicidade, o seu ministério, a sua vida, em primeiro lugar, porque vida precede ministério. Então, a sua vida, como homem de Deus, tem sido inspiração para todos os pastores da primeira região, e eu posso até dizer que para todos os pastores, no modo geral, até além da nossa denominação. Eu tenho ouvido em outros ambientes pastores que já lhe conhecem e falam muito bem acerca da sua vida e de seu ministério. Eu tenho o privilégio, e junto com alguns pastores que servem na superintendência, de caminhar mais próximo com o senhor. Isso tem sido muita bênção mesmo, poder caminhar de perto e ver que realmente sua vida é uma inspiração, seu temor por Deus, a seriedade com que o senhor tem levado a obra de Deus e a paixão por vidas, que é uma das marcas que sua vida tem transmitido como legado para o corpo pastoral e para todos os discípulos e liderança da região. Eu acho que não precisa apresentar o senhor, né? O senhor, nada. O senhor já obrigado. Eu sou presenteado pela sua vida, seu coração de servo, seu pastoreio dentro da nossa região, que não é de hoje, que nós temos visto os frutos do seu ministério, pastor Marcos. Então, eu sou muito presenteado pela sua vida e agora servindo na Igreja de Pilares e no distrito de Cascadura, nós temos percebido isso mais perto, né? Antes como amigo, agora também como companheiro de jornada, de ministério mais propriamente, né? Que bom, mas que bom. Muito bom. Amém, bispo. Muito obrigado. A glória seja dada ao nome do nosso Deus, que tem sido bom com a gente, né? Nosso Deus é muito bom. Bispo, obrigado. Fala, meu amigo. Tema dessa live, eu já havia falado com o senhor, discipulado em tempos de quarentena. Eu queria que o senhor pudesse, nessa primeira fala, falar dos desafios que nós, como igreja metodista especificamente, mas o senhor pode ampliar e generalizar na sua fala, o desafio que nós temos de ter a vivência do discipulado em meio a essa pandemia toda. Quais são os caminhos que o senhor hoje poderia nos falar para tentar minimizar essa situação que nós estamos passando? Porque quando a gente fala de discipulado, e o senhor fala sempre isso, o discipulado requer relacionamento, quer proximidade. Então, quais são os caminhos que hoje o senhor pode apontar para que a igreja consiga viver o discipulado nesse tempo? Pastor Marcos, as pessoas têm falado muito nesse período de quarentena que estamos semeando, né? É um momento que estamos de semeadura, de muitas coisas que nós vamos viver posteriormente. Eu também entendo que é um tempo de semeadura, mas entendo também que é um tempo de colheita. Nós estamos colhendo agora. Eu creio. Estamos colhendo agora o seguinte: os pastores, as igrejas, os discípulos que semearam no discipulado a partir de relacionamento e caráter, principalmente caráter, estão colhendo agora uma igreja autêntica, fortalecida na palavra, uma igreja baseada em princípios.
Amém. Quem trabalhou o discipulado apenas a partir de ajuntamento e aglomeração, ou seja, ajuntamento para justificar discipulado, não quer dizer, uma coisa não quer dizer, não tem nada a ver com a outra. Naturalmente, o discipulado vai gerar ajuntamento, sim. Porque a Bíblia fala que o ministério de Jesus, embora ele gastou mais de 70% do tempo dele com os 12, correto? Com os 12 discípulos ali, mas não deixou de ter multidão em volta, não deixou de ter ajuntamento. Mas o foco dele era discipular pessoas. Não é? E muitas vezes ele discipulou a multidão também, mas o foco dele era gerar o caráter, a vida de Deus naqueles 12 discípulos ali. Então, o que nós estamos percebendo hoje? Hoje, quem plantou um discipulado de caráter, um discipulado no varejo, um discipulado em pessoas, em vidas, um discipulado de princípios, está colhendo uma igreja autêntica, uma igreja unida, uma igreja no pacto. Está vivendo discipulado bíblico, autêntico, não está vivendo dispersões. Pelo contrário, verdade, bicho. A igreja está fortalecida porque ela não foi baseada em aglomeração e ajuntamento. Aglomeração e ajuntamento foi consequência daquilo que era vivido no dia a dia. Na caminhada junto, no compartilhar, no relacionamento, nos princípios espirituais. Então, o que eu percebo hoje é que muitos pastores e igrejas estão colhendo os frutos desse discipulado autêntico, de palavra, princípio, diria não negociar princípios mesmo, e não só de uma igreja de ajuntamento, de seguidores. Então, eu começo por aí, sabe, pastor? Por esse lado, de que, graças a Deus, você e outros tantos que nós temos a oportunidade de partilhar aqui, através das redes sociais agora, nós estamos vendo que o que estamos passando e vivendo aqui é consequência daquilo que nós construímos. Essa live aqui, esses irmãos que nos acompanham, é fruto daquilo que construímos em aliança, em amor. Não é? Verdade, bicho. Não foi pelo ajuntamento, porque, sinceramente, ajuntamento, toda e qualquer organização faz aí fora. E faz, de repente, melhor e ajunta mais pessoas. Verdade, mas gerar verdade. a vida de Deus, né? Gerar o caráter de Deus e permitir que isso seja gerado na vida de outros, aí é algo que só aqueles que são nascidos de novo, nascidos do Espírito, podem gerar. Bispo, é interessante a sua fala, que agora, antes de começar a nossa live, eu lembrei de uma parte do seu livro, um dos seus livros, Paixão, a Herança do Discipulado. No capítulo 3, o senhor inicia o capítulo da seguinte forma, uma pergunta que o senhor formula, dizendo assim, animados ou apaixonados pela obra de Deus? Sim, sim. E aí, eu me lembro de algumas anotações que eu fiz, que eu queria partilhar, que tem a ver com esse início da sua fala. O senhor disse assim, se há resistência ao teu trabalho, você já tem um sinal suficiente que Deus vai te fazer prosperar. Principalmente se o teu trabalho consiste em cuidar de vida. E hoje a gente tem uma resistência tremenda. A gente está vivendo um tempo de resistência. Um tempo que o senhor mencionou duas palavras que eu destaquei aqui. Eu ia posteriormente falar sobre duas palavras. O senhor mencionou uma, que é dispersão. São duas palavras que têm me preocupado como discipulador, como pastor discipulador. Uma, o senhor falou, que é dispersão. A outra é distração. Esse é um tempo que os discípulos precisam vigiar muito para não caírem nesse erro que o senhor mencionou, da dispersão e da distração. E o discipulado, e esse tempo que o senhor mencionou de colheita, é tão forte isso que eu separei também para falar aqui no livro Na Força do Discipulado, quando o senhor fala de consolidação. Consolidação. Sim. Então, uma igreja que já vivenciava isso antes da pandemia, que graças a Deus eu estou numa igreja e
quando cheguei em Pilares, o senhor já deixou uma estrutura muito boa, fácil para se trabalhar, e um dos ministérios muito fortes que eu encontrei em Pilares e continua forte, é o Ministério da Consolidação. É o Ministério da Consolidação. E o Ministério da Consolidação é aquele que está preparado para a colheita. Sim, sim. Nunca se viveu um tempo tão oportuno para a colheita como esse. Eu vou falar da experiência que eu tenho vivenciado nesses dias, Bispo. Nós temos alcançado muitas almas pela bondade e misericórdia do Senhor. Ontem, uma alma lá dos Estados Unidos, o senhor acredita que ontem uma pessoa dos Estados Unidos entregou a vida dela para Jesus? Na live aqui no Brasil. Aleluia. Ontem no culto de oração. E foi até a Lu que pregou. Deus usa quem tiver na disponibilidade dele. E aí o Ministério da Consolidação, ele já está preparado para manter. É uma palavra que o senhor utiliza num dos seus livros, Na Força do Discipulado. O senhor fala que o Ministério da Consolidação é aquele que mantém a colheita. Mantém a colheita. Então, essa fala introdutória que o senhor acabou de falar, ela me levou a essas anotações que eu já não foi nada combinado, eu não tinha combinado isso com o senhor, mas é uma coisa do Espírito, que realmente eu entendo dessa forma. Louvo a Deus pela sua vida, por ser uma voz profética nesses dias. Realmente nós estamos vivendo, eu creio dessa forma. Eu faço essa mesma leitura, que é um tempo de colheita, Bispo. É um tempo de colheita. E eu creio que, através da sua vida, muitos ministérios de consolidação vão surgir nessa live, vão ser ativados nessa live, porque é urgente que se levante consolidadores, porque a colheita vai ser grande. Eu diria, pastor Max, que a consolidação ele é o coração do discipulado, o coração de toda a visão do discipulado. Porque aonde nós estamos, tem consolidação, a gente tem a oportunidade de consolidar o fruto que Deus dá. Então, o que Deus tem dado através da sua igreja, através da sua vida, eu digo que eu dei o pontapé, mas eu louvo a Deus pela sua vida, esse ministério, porque deu continuidade a essa visão que veio dos céus. Eu só segui o fluxo, do Espírito. Verdade. Amém, amém. A sua vida e também da irmã Eliane Rangel são pessoas que deixaram um legado muito forte lá, Bispo. Falo isso para a glória de Deus, para a edificação das pessoas que estão nos vendo. Estou falando isso com verdade, sinceridade e constatando uma realidade. Amém. Obrigado. Eu recebo, eu tributo tudo ao Senhor. Tributo tudo a Ele. A consolidação é a única forma, e é importante isso aqui, é a única forma de a gente colocar os discípulos perto do altar, perto dos discipuladores, perto dos pastores. Por que, pastor Max? Porque, teoricamente, é muito mais fácil ser multidão. É mais fácil ser multidão do que ser discípulo. Naquele tempo de Jesus, naturalmente, seria mais fácil ser como Pedro, Tiago, João, Mateus, ou seria mais fácil ser a multidão que estava só querendo pão e peixe, que usufruía dos milagres? Então, é muito mais fácil ser multidão, mas é recompensador ser discípulo. Meu Deus, alguém tem que escrever essa frase. Repete, Bispo, por favor. Repete essa frase, que essa frase alguém tem que escrever, gente. Preste atenção e escreva aí. Repete, por favor, Bispo. Olha, é muito mais fácil ser multidão, mas é recompensador ser discípulo. Ser discípulo. Meu pai. Por quê? Porque a multidão é o seguinte: multidão, gostou, bate palma. Não gostou, vaiou. E vou embora para estar em outro palco. A multidão fica escolhendo palcos, pastor. E dependendo do palco, eu bato palma. Dependendo do que a performance do palco, eu vaio. Mas discípulo não. Discípulo caminha perto, caminha junto. O nosso grande desafio hoje de toda a igreja é aumentar o número dos discípulos.
ter mais discípulos e discípulas junto da palavra de Deus, junto dos princípios da palavra, porque a multidão, ela não estabelece vínculo. Ela é abençoada. Muitas pessoas são abençoadas na multidão, mas o vínculo, o caráter de Cristo só na vida daqueles que são discípulos e discípulas ali. Então, o desafio nesse tempo de pandemia é o seguinte para a igreja: olha, sai do nível da multidão, vem para o nível do discipulado. Amém. Esse é o desafio para nós. Sabe, discipulado não é um jargão, discipulado não é um status eclesiástico, né? Um status de igreja. Verdade. Não. Verdade. Discipulado é a obra que Deus separou para nós. Discipulado é a tarefa que Deus colocou para cada um que conheceu a palavra, que nasceu de novo. A própria palavra fala: a todos quantos receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. É receber a Senhor, é crer no Senhor e receber essa ativação, sabe? De ter caráter de filho, de caráter de discípulo. Então, eu prefiro pagar o preço. Prefiro pagar o preço de ser discípulo. Mas eu vou ser recompensado. Deus há de nos recompensar. Amém. Amém, bispo. Essa sua fala agora me levou ao texto de Mateus 28, quando está registrado a nós como grande comissão. E Jesus fala, essa tradução para nós, ela saiu diferente do que está no original, que o versículo 19 nós costumamos ler como ide e fazei discípulos. E a gente sabe, Sim. Nós que tivemos a oportunidade de estudar, de ter contato com a língua original, com o grego, o texto original fala que é indo, está no gerúndio, é uma ação contínua. E a ordem de Jesus está no fazei. E o que ele manda fazer? É exatamente isso que o senhor falou, fazer discípulos. Uma coisa que a igreja não pode parar de fazer aqui na Terra, ela pode parar de fazer obras, ela pode parar de fazer a cantina, o banheiro novo. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, não, mas o prioritário, que ela não pode parar de fazer, bispo, é exatamente isso que o senhor falou. Pandemia não pode ser impedimento para se fazer discipulado. Sim, não é isso? Exatamente. E vou complementar essa tua fala aí. O discipulado é o estilo de vida que Jesus propôs para a sua igreja. Não tem outra coisa. Tudo que fizemos diferente disso, pastor Marcos, é distração e dispersão. Tudo diferente disso é distração e dispersão. O discipulado é o carro-chefe. É o carro-chefe para que a igreja cumpra a sua tarefa missionária. Não tem como fazer diferente disso. Belos projetos são muito bem-vindos, belas ideias, mas se isso não convergir em fazer discípulos do Senhor Jesus, como você disse aí, fazer discípulos do Senhor Jesus é moldar a pessoa, não é isso? Vai nessa direção, né? Moldar o caráter e a pessoa para ela se tornar, não é isso? Fazer. Isso. Então, não estaremos cumprindo a nossa tarefa se nós não fizermos isso. Bispo, em cima disso aí que o senhor falou e da consolidação, que o senhor citou uma frase também muito forte, que a consolidação é o coração do discipulado, e o consolidador é uma pessoa-chave para manter a colheita. Eu me lembro no livro Na Força do Discipulado, o senhor fala de três coisas importantes. O senhor menciona lá, acerca da vida do consolidador, do discipulador. O senhor fala que ele tem que ter paixão, ele tem que ter transpiração e ele tem que ser uma inspiração. Eu achei isso assim fantástico, foi algo dado por Deus, dado pelo Espírito à sua vida, que eu gostaria muito que o senhor ampliasse um pouco, porque tem gente que
talvez não saiba que o senhor escreveu esse livro. Está aqui, eu como... Agora estou falando como secretário executivo do discipulado. Está aqui, na força do discipulado e paixão, a herança do discipulado. E às vezes que eu fui convidado para palestrar e como secretário executivo do discipulado, eu sempre pedindo autorização para levar os seus materiais, eu sempre falava o seguinte: toda a arrecadação dos livros o senhor sempre semeou em missões. Isso eu quero aqui honrar a sua vida. E, para quem não sabe, o bispo, em nenhum momento, todos esses livros que eu vendi quando fui a igrejas, como secretário executivo do discipulado, todo o dinheiro arrecadado foi para a missão, para execução da missão e do reino de Deus. Então, abrindo esse parênteses e fechando. Então, bispo, eu gostaria que o senhor falasse sobre esses 3 aspectos da vida do consolidador. Vou reprisar. Paixão, gostaria que alguém escrevesse aqui. Paixão, transpiração e inspiração, que é muito oportuno falar sobre isso, porque as pessoas pensam, bispo, que a vida de um discipulador é um mar de rosas, que um discipulador não vai ter trabalho. E essa sua fala é importante. Eu vou começar, como você trouxe aí, pela palavra paixão. Por que é importante para o discipulador, para a pessoa que cuida de alguém, que está iniciando na fé, ou que está ali às portas de se converter, a palavra paixão? Porque paixão é uma palavra que, infelizmente, foi roubada do nosso meio. Né? Quando usa a palavra paixão... Deixa eu explicar. A paixão é que a pessoa se apaixonou por alguém, e aquele sentimento fulminante que chegou e foi embora. Não. Paixão significa entrega até as últimas consequências. Amém. Por isso que nós conhecemos o filme Paixão e Morte de Cristo. Ou seja, é um amor que se entregou de tal forma que foi até o limite. Paixão. Por isso que a primeira coisa que precisa ter no coração do consolidador é a paixão, porque se ele não estiver disposto a ir até o seu limite para a vida de uma pessoa, ele não serve para ser o consolidador. Se ele ficar toda hora estabelecendo os seus critérios humanos para poder cuidar de alguém, ele não vai conseguir chegar. Quem define os critérios é Deus. Não somos nós que definimos o nosso limite para fazer a obra de Deus. Então, paixão tem esse sentido de se entregar totalmente para essa obra. E aí eu sempre diferencio uma coisa. De paixão não é diferente de animação. Porque nem todo dia você está animado. Não é? Nem todo dia você está animado nem para levantar da cama. Não é? Não é todo dia que você está animado para fazer coisas que são elementares da sua vida. Não é todo domingo que a pessoa está animada para ir para a igreja. Não é todo domingo que ela está animada para a escola dominical. Enfim, o trabalho. Mas o que leva essa pessoa a, mesmo assim, cumprir seu horário no trabalho, ir para a igreja, cumprir os seus compromissos? É o quê? É o compromisso. O compromisso. Verdade, então, a paixão é fruto do compromisso, pastor. Isso. Se eu me comprometo com alguém, né, aquilo vai gerando, à medida que eu me comprometo, aquilo vai gerando paixão, entrega. Eu vou me entregar, eu vou fazer com amor. Então, a primeira coisa é paixão. A Bíblia, a história fala que Wesley tinha uma paixão evangelística. Né? John Wesley tinha essa paixão evangelística. Quando o assunto era ganhar vidas, era pregar a palavra, ele se entregava. Não tinha limites para ele. Né? Coisa da nossa história. Outra coisa, transpiração, inspiração. A paixão, bispo, desculpa, antes do senhor prosseguir na sua fala sobre transpiração, a paixão envolve intensidade, está ligado com intensidade. Quando a pessoa está fazendo com paixão, ela é intensa. Isso, ela é intensa. E você percebe claramente os discípulos que se entregam para a obra. Isso. Não é? Você percebe, você vê neles paixão, você vê neles entrega, intensidade e compromisso. Se você fala para aquele discípulo, para aquela discípula, olha, a sua tarefa é essa aqui durante 1 hora. Você não vai vê-lo fazendo outra coisa a não ser aquilo. E fazendo bem feito. Com a mesma paixão que ele faz no primeiro minuto, ele vai fazer no minuto 59. Sabe? Se ele tiver que fazer em 1 hora, né? Isso é paixão. Verdade. Então, essa é a primeira coisa que tem que ter no consolidador. Porque muitas vezes, o consolidador
Só cuida da pessoa ali naquela hora que ela se converteu ali. Mas não, tem um processo. Então, uma igreja consolidadora, discípulos consolidadores, eles amam o discípulo desde o início, quando ele se converte, até lá na frente, quando ele está se batizando, e até lá na frente, quando ele está dando continuidade na sua caminhada cristã, através do ensino, através das escolas. Então, a paixão, isso é importantíssimo. Se nós não tivéssemos, pastor Marcos, agora, mesmo a paixão que nós tínhamos quando nós começamos o nosso ministério há mais de 20 anos atrás, com certeza nós seríamos apenas uma história a ser contada no ministério pastoral. Verdade. Verdade. Mas a nossa paixão, a nossa entrega agora, nossa, e de tantos outros colegas que participam aqui com a gente na live, estou vendo pastor Fael, pastor Emerson, pastor Vinícius e outros discípulos amigos, aqui. Né? Amigos, irmãos, que bênção, né? Tê-los aqui. Amém. E outros irmãos aí, que a mesma entrega de... A irmã Kátia está aí, ó. Uma consolidadora de excelência. Kátia. Kátia, consolidadora de excelência. Nossa camisa 10. Nossa camisa ela 10. Pensa demais. Deus abençoe, Kátia. Orando por ti. Se nós não tivéssemos a mesma paixão de lá do início, a gente ia ser apenas um monumento dentro do ministério pastoral. Ou seja, foi pastor ali, foi pastor aqui, batizou fulano, batizou Beltrano, e pronto. Pastor Célio está aí com a gente. Então, eu tenho pedido a Deus, Senhor, não deixe morrer benção, não deixe morrer a paixão no meu coração, a paixão por ganhar vidas, a paixão por pessoas, a mesma paixão que tive lá no início do meu ministério. Eu peço sempre isso a Deus. Inspiração, porque a gente consolida com a nossa vida. A nossa maneira de ser. As pessoas precisam olhar e falar, eu quero reproduzir isso. E para quem que nós vamos dar toda a honra e toda a glória? É o Senhor. A Ele. Amém. Mas através da nossa vida que as pessoas veem o Evangelho, veem a Cristo. E transpiração, porque é muito importante dizer o seguinte... Aí, pastora Angélica também, outra amada pastora do discipulado também. Ela aí, mulher de Deus, mulher de Deus. A transpiração, porque não adianta. Tem que ir em busca. Vai ter que sair suor de nós, vamos ter que transpirar. Cuidar de vidas é transpiração. Vai custar, de repente, algumas horinhas do nosso sono. Vamos ter que dormir um pouco mais tarde para poder ligar para essa pessoa, conversar com ela. Transpiração, vai nos fazer chegar mais cedo em alguns compromissos, sair mais tarde. Então, transpiração, esses 3 elementos da consolidação, não tem como tirar disso, não tem como tirar. O pastor Rafael colocou uma frase aqui que me chamou a atenção, bispo, ele botou assim, sem paixão, nossa vida nunca será inspiração. Ó. É por aí. Por aí, pastor. É desse jeito aí, né? Por aí. Nossa vida nunca será. Falando de paixão, tem uma frase que o senhor colocou num dos livros, assim, a paixão pelas vidas é a herança que Jesus deixou para nós discipularmos as vidas sedentas. Por isso, o discipulado sem paixão é animação e acaba em algumas semanas. O senhor acabou de falar aí e essa frase tem tudo a ver com o que o senhor já disse anteriormente, desse contraponto da paixão versus animação. O discipulado não pode ser pautado em animação, porque isso acaba. Tem prazo de validade, né? Sim. É só o discipulado baseado em animação, ele acontece quando tudo tá fluindo do jeito que a gente gosta. E Deus, ele não baseia o discipulado naquilo que a gente gosta, ele baseia o discipulado naquilo que a gente necessita. Amém. Olha aí, outra frase. Repete, por favor, Bispo. Deus não baseia o discipulado naquilo que a gente gosta, mas naquilo que a gente necessita. Amém. E quando Deus sabe o que nós necessitamos, irmãos, é tudo.
Porque se Deus sabe o que nós necessitamos, o que é bom para nós, é maravilha, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu preciso de mais o quê? Eu preciso da vontade dele para minha vida. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, é o que você falou, a animação ela termina com o tempo. É só me desagradar, é só não agradar o meu ego, acaba a animação. Eu procuro outra coisa para me animar. Né? Mas a paixão não. É o famoso oba-oba. O famoso oba-oba. Estão dizendo aí que o senhor está forte. Estão dizendo assim, o bispo está forte hoje. Foi a Alda do Retiro. Deus abençoe, Alda. Mulher de Deus. Uma bênção, não. É de oração intercessora. Sempre... amém. Eu tenho que falar, aqui eu vou testemunhar que o senhor está sempre assim, debaixo dessa unção. A gente que tem caminhado perto com o senhor, a gente fica impactado com o nível de revelação que Deus dá para a sua vida. E essa revelação tem alcançado a minha vida, a vida da minha esposa, a vida de muitos amigos e pastores que têm tido essa oportunidade e privilégio de caminhar junto com o senhor. E quando o senhor iniciou a sua fala, no início dessa live, falando da multidão, falando dos 12, falando dos 70, dos 12, os vários níveis, que o senhor até coloca isso num dos livros, de Jesus lidar com a multidão, Jesus lidar com os 70, com os 12, com os 3, e até chegando com o discípulo amado que foi João. Sim. E Deus tem nos chamado para esse nível, para o nível de João, para o nível de proximidade. Não é isso, Bispo? Isso. Eu não sei se você lembra, uma vez, num dos nossos discipulados, superintendentes, o professor Vinícius aí deve lembrar, quando nós falávamos sobre o entendimento que Pedro teve do discipulado e João teve, na diferença dos dois, né? E uma coisa que Deus mostrou ali, que João entendeu mais rápido isso. Entendeu mais rápido essa entrega. Ele usufruiu muito antes de todos os discípulos essa entrega ao discipulado do Senhor Jesus. Ele entendeu mais rápido sobre se entregar, sobre se lançar aos braços de Jesus. E você sabe que é conhecido o discípulo amado porque ele reclinava no peito de Jesus, né? E vivia intensamente o discipulado, vivia intensamente o que Jesus ensinava. Embora Pedro tenha tido um ministério muito frutífero, de respostas, de frutos muito grandes, mas João entendeu mais rápido. Entendeu mais rápido isso, de se entregar, de se lançar. E a gente vai perceber isso no próprio livro que ele escreveu, né? Ele valoriza coisas do sobrenatural diferente dos outros evangelhos, na verdade? Impressionante como ele gasta o tempo dele com o sobrenatural, porque ele conviveu com aquilo ali, ele viu o tempo todo a manifestação do sobrenatural na vida de Jesus. Ele é o único que escreve sobre a oração intercessória, né? João 16. 16? João 17, né? 17. Que a oração intercessória, o tempo todo que João fala da oração intercessória é falando sobre o vínculo com Jesus, a aliança, o pacto, a unidade. Ele só fala disso. E eu tenho pedido que Deus nos dê isso, sabe, pastor? Tenho pedido que Ele nos coloque perto dele, que a gente entenda o que é o coração dele. Isso, essa percepção que o senhor está trazendo para a gente, do discipulado de Jesus com João, essa proximidade, quando a gente está diante do relato da cena da paixão e morte de Jesus, Mateus 26, 56 fala que todos os discípulos fugiram. E o único que ficou ali com Maria foi João. Sim. Isso é digno de nota, para a gente ver que João foi aquele, e segundo a tradição cristã, foi o único que morreu de morte natural. E recebeu a revelação dos últimos acontecimentos, que foi o livro do Apocalipse.
Sim, é isso aí, verdade. Né? E a vida de João foi uma inspiração, né? A vida dele, para mim, é uma inspiração muito grande. Primeiro porque ele está numa ilha chamada Patmos, que significa lugar de morte. E no lugar de morte ele recebe a revelação de vida. Ele recebe a visão. Sem dúvida, bispo, a figura de João é para ser lembrada, para ser digna de nota de um discípulo que caminhou bem próximo. Bem próximo. Bem próximo. Bem próximo. Quando você fala que ele é o discípulo amado, né? É por tudo isso, né? Ele usufruiu do amor, ele destravou da lei e da religiosidade antes de todos. Né? Antes de todos os outros discípulos. Ele desfrutou do amor, a ponto dele falar, numa de suas epístolas, o perfeito amor lança fora todo medo. Isso aí. Todo medo. Porque ele entendeu isso. Porque os outros discípulos demoraram a entender, né? E não vai dar um demérito aos outros de maneira nenhuma, é questão de entendimento da revelação, né? Ele percebeu logo, né? Uns alcançam a revelação mais rápido e outros demoram a receber, a alcançar a revelação. E João, ele teve esse discernimento. Quando o senhor fala de amor, eu me lembro de duas passagens que estão associadas a discipulado. Primeiro, eu já até falei. Por que eu estou mencionando isso? Porque ambas começam na nossa Bíblia. A gente sabe que isso não está no original, mas o título está assim: o grande mandamento e a grande comissão. Sim. São duas passagens bíblicas muito fortes que têm ligação com o discipulado. O grande mandamento, a gente sabe, o senhor falou da importância, citou até o exemplo de João: amarás o Senhor teu Deus, todo coração, força, alma e entendimento, amarás o próximo como a ti mesmo. O interessante é que Jesus fala do grande mandamento antes da grande comissão. O que nos leva a entender, bispo, que não é possível fazer acontecer a grande comissão sem antes passar pelo grande mandamento. Sim, sim. Não é isso? É isso aí. Vai nessa direção. Vai nessa direção. Jesus, ele ensina o grande mandamento e depois estabelece a grande comissão. Isso. Porque o grande mandamento é aquele princípio de vida. Aquele que tem o grande mandamento, guarda, esse é o que me ama, e daí por diante. Tudo está em volta do princípio de vida, que é amar. Que, aliás, é o propósito eterno de Deus para nós. Né? Amém. E a grande comissão, como você falou, é bom destacar essa palavra. Comissão é a parte que nos cabe. Comissão, não é isso? O vendedor, quando ele vende o produto, ele tem a comissão, não é isso? Isso. Qual é a parte que nos cabe? A comissão é isso. É Deus falando o seguinte: olha, o amor, eu estabeleço o amor na vida de vocês, estabeleço esse princípio. Agora, o que cabe a vocês é essa comissão aqui. Vai, pregue o evangelho a toda criatura, faça discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que os tem ordenado. É a comissão nossa, é a parte que cabe a nós. Impressionante, né? Você destacou essa ligação do grande mandamento com a grande comissão. Me chamou a atenção sua fala, e isso me fez pensar a importância de ter o grande mandamento, que é o amor, para executar a grande comissão. Não tem, por isso que Jesus, sábio, né, tratou disso em primeiro lugar. Eu quero transmitir a vocês o grande mandamento. Aí, quando ele termina o ministério, agora vocês estão aptos para cumprir a grande comissão, porque não se pode realizar a grande comissão sem antes viver o grande mandamento. E o senhor explicou. É questão da vida, e são duas palavras, bispo, que a nossa igreja fala: vida e missão. A vida sempre vai preceder a missão. Isso. Completando, é o ser e o fazer. Isso, aleluia! Fechou! Aí, ó. Fechou. Né?
Fechou. O ser está no amor e o fazer está na missão que Deus deu. Né? Amém. Amém. Maravilhoso, bicho, tremendo. Essa live daqui uns 14 minutos, ela deve cair. Se ela cair, eu queria voltar só para o senhor fazer as considerações finais e orar pela gente, a gente orar. Eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Nesse tempo de distanciamento social que a gente está vivendo, o senhor acha válido os discipuladores fazerem videoconferência para trabalhar justamente evitar a distração, a dispersão? O senhor incentiva a gente trilhar esse caminho, utilizando os recursos que nós temos, porque na época de Paulo não tinha WhatsApp, na época de Paulo não tinha redes sociais, e ele se valia de um recurso que ele tinha na época, que era remeter cartas. Então, as cartas de Paulo, um exemplo, servia de pastoreio e de discipulado. Nós temos as cartas de Paulo aos seus discípulos, aos seus filhos da fé, Timóteo e Tito, que eram direcionamentos importantes. O senhor entende como válido a reunião pelos aplicativos? Hoje nós temos aí alguns que são até gratuitos. O que o senhor tem a falar sobre isso? Olha, eu acho muito válido e eu entendo que é uma ferramenta que Deus deu para esse tempo. E nós temos que entender e vivenciar intensamente essa ferramenta que Deus deu para esse tempo. Essa ferramenta vai nos levar, além de discipular as pessoas que estão à nossa volta, de partilhar a palavra com essas pessoas, isso pode abençoar muito mais vidas, muito mais pessoas. Amém. Então, uma indicação que eu dou para todo líder de célula é aproveitar esse tempo e manter as suas células reunidas online, repartir ali e procurar, fora daquele horário ali da célula, sempre manter o vínculo através do WhatsApp, através de mensagens toda manhã. Esse é o tempo que nós precisamos de ser alimentados o tempo todo. Precisamos de alimento o tempo todo para vivermos o que está nos esperando aí. Estamos às portas da volta de Jesus. Então eu digo a todo líder de célula, olha, procure se inteirar, aprender sobre as mídias sociais, as redes sociais, para um propósito, abençoar mais alguém. Para esse Aleluia. Amém. Muita gente, pastor Marcos, usou as mídias sociais, as redes sociais, para desconstruir pessoas, para destruir vidas. Quantas vezes? E agora Deus está nos dando a oportunidade, né? Mais ainda, mais intensamente, de aproveitar as mídias sociais, as plataformas, para reunirmos os discípulos, pregarmos o evangelho, compartilharmos a palavra e avançarmos. Então, é uma direção que eu dou aqui para os líderes de célula, sabe, para os consolidadores. Mantenham contato, faz conversa, às vezes videoconferência, de ligação de WhatsApp, tem como fazer. Tem N instrumentos para poder fazermos isso. Eu sempre brinco com uma coisa, né, para nós aqui. Se a gente não souber fazer, pede uma criança de 5 anos, ela vai ensinar a gente. É verdade. Chama uma criança de 10 anos, ela vai ensinar a gente, ela vai ensinar. Só procurar em algum lugar. Né? Sabe? É verdade. Mas é importantíssimo. Vamos fazer. Eu falava com o pastor Vinícius na segunda-feira, na nossa live. Vamos fazer da internet nosso campo missionário. Amém. Né? Não podemos pregar na praia, nas praças, não podemos pregar, né, nesses ambientes. Mas olha, graças a Deus, Deus colocou a igreja para pregar num lugar que a gente alcança mais pessoas. Na praça a gente ia estar alcançando. Na praça iríamos estar alcançando mais 20, 30 pessoas, mas na internet a gente alcança milhares. Verdade, verdade, bispo. Eu tenho tido uma experiência muito gratificante de realizar discipulado através de videoconferência. E um dos discipulados que assim, mais marcou nesse tempo de quarentena foi com surdos. Eu e a Lu,
ministramos aos surdos da igreja, e a Débora, inclusive a Débora, nessa live, ela está aí, ela está interpretando para os surdos. Os surdos estão acompanhando a gente aqui na live. Olha que bênção. E a Débora, nesse ministério lindo que Deus deu a ela, nós conseguimos alcançar os surdos da nossa igreja. Então, essas ferramentas hoje, o senhor bem colocou, hoje elas são campos missionários, são espaços para a congregação se reunir. Zoom, Team Link, Skype, WhatsApp. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Eu falei anteriormente da experiência que a gente teve de alcançar uma vida lá nos Estados Unidos. Tem gente do Paraguai nos acompanhando. Tem um missionário aí, bispo, que está com a gente na live, o Alberto, é meu aluno no curso de Bíblia da Escola de Missões. Ele está aqui nos acompanhando. Então, o alcance que a igreja hoje tem tido é muito maior. E é um tempo oportuno para a colheita. É por isso que eu creio na palavra que o senhor disse no começo. Eu creio firmemente essa palavra. Você tem percebido as nossas... praticamente toda semana nós nos reunimos, né? O superintendente. Bispo, antes do senhor continuar, uma das surdas colocou aqui, ó. Aqui, 3 surdas estão assistindo junto com a amada Débora. Joia! Deus maravilhoso. Deus maravilha. Glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bênção, né? Deve ser a Chandra, a Tairini e a Karina. Isso, amém. Deus abençoe, queridos. A bênção do Senhor seja sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vendo gente de Cachoeira Itapemirim ali, enfim. Eu estava falando que nós toda semana praticamente nós reunimos, né, como superintendentes, né? Sim. E não teve uma semana nesse período de quarentena que nós não estudamos a palavra. Todas as vezes nós estudamos a palavra. No máximo, acho que nesse período todo, uma semana que nós não tivemos. Mas todas as semanas juntos, né? A gente estuda a palavra, a gente gasta tempo com a palavra. Né? Como é importante. E repartir, e outro conselho aos líderes de célula, receber um bom material sobre a palavra de Deus, sobre instrução, passa para os discípulos. Agora é o tempo de nos alimentarmos, né? Agora é o tempo. Agora é o tempo de sermos alimentados para grandes coisas que Deus tem a fazer através de nós. Grandes coisas. Amém, bispo. Eu tenho tido essa oportunidade também de reproduzir os seus estudos, né? Transmitir o que o senhor tem passado. E olha, o que tem edificado a nossa igreja. Amanhã eu vou ter um encontro com eles no aplicativo. A gente vai estar reunido como discipuladores, líderes de célula, para repassar aquele último estudo, aquela última ministração que foi tremenda. Amém. E isso alimenta. Eu vi uma pessoa aí na nossa live, o nome dela é Andréia. E ela disse que queria aprender muito, está muito sedenta. Eu não sei se o senhor conhece ela, Andréia. Uma pessoa de nome Andréia. Eu não percebi aí. Andréia, dá um sinal para nós, por favor. Ela falou que está com muita sede, com muita fome, querendo aprender muito. Isso me chamou a atenção, porque o propósito dessa live é isso mesmo, é despertar essa fome, essa sede. O discipulado, ele gera isso, né, bispo? Ele gera isso. Aí ela botou, ela é da igreja de Edson Passo. De Edson Passo. Deus abençoe, André. Deus abençoe, querido. Sabe, o discipulado gera isso, o andar com Deus, o pagar o preço em oração. Vale muito a pena. É uma colheita, é uma semeadura para a eternidade. Uma semeadura para a eternidade. Amém. A gente percebe o que Deus tem feito nesse tempo na vida de muitos homens e mulheres, sabe, pastor Marcos? Que amam a palavra de Deus. Amém. Aleluia.
Eita, glória. Jesus! Eu não sei o que aconteceu, que caiu aqui a transmissão. Caiu a transmissão. Não sei, eu não sei. Eu pensei que tivesse dado aquele horário. Foi não, né? Eu consegui salvar aqui a primeira parte. E eu vou depois disponibilizar essa live lá no YouTube da igreja. E quem quiser depois acessar, porque está sendo muito edificante. Eu estou percebendo que o povo está recebendo de Deus. É um privilégio ter o Senhor com a gente, nos instruindo. O Senhor tem sido uma liderança muito convicta da onde o Espírito quer nos levar. Isso tem sido claro nesse tempo que a gente tem acompanhado o Senhor de perto, uma convicção clara daquilo que Deus está gerando no seu espírito, daquilo que Deus está falando contigo. E essa convicção que é importante no discipulado, o Senhor tem transmitido aos seus SDs. Eu sou testemunha, pastor Vinícius, que está aí na live, também vai testemunhar, acredito. Outros pastores também, que fazem parte do corpo da superintendência, percebem isso nitidamente na sua vida, essa convicção. E isso é fundamental para um discipulador, bispo. Eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida, por essa convicção. Amém, amém. Obrigado, pastor Marcos. O que tem nos incentivado, nos estimulado, é esse exército de intercessores que Deus tem levantado, de homens e mulheres que amam o Senhor. Inclui você, inclui o pastor Vinícius, eu vi aí tantos intercessores queridos, pastores, que têm nos fortalecido através da oração. Quero aproveitar esse tempo aqui, agradecer em nome da nossa casa, nossa família, em nome meu, de Eliane, Isaac e Analissa, a cobertura de oração que tem sido feita através da Igreja de Pilares, através da nossa irmã Lu, sua esposa, que com um grupo de... Oramos todos os dias pela sua vida, pela Eliane, pelo Isaac e pela Analissa, bispo. Todos os dias, eu e a Lu. E os intercessores de Pilares, eu posso falar pelos intercessores de Pilares, oram todos os dias. O senhor tem uma cobertura, acredito que de toda a primeira região, tem clamado muito pela sua vida. Amém, obrigado. Então, louvado seja Deus pela vida dela e intercessores, como você falou, de toda a região, né? Que tem cobrido a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Bispo, o senhor gostaria que o senhor continuasse falando de algumas recomendações nesse período final, antes do senhor orar. Outras recomendações que o senhor tem a fazer nesse período? O senhor estava falando aí, acabou interrompendo a nossa live, em relação aos aplicativos, em relação ao discipulador alimentar com palavras, a palavra de Deus, não permitir que dê espaço para distrações e dispersões. Isso é uma coisa que todos nós devemos entender, que nós não estamos de férias. Quarentena não é um período de férias. É um período que Deus está nos chamando a uma reflexão. Uma coisa também que eu gostaria de ouvir a sua opinião, bispo. O senhor entende também que esse tempo é oportuno para o discipulador? Ele tem a célula dele, vou dar um exemplo. Ele tem uma célula que ele está se reunindo esporadicamente, semanalmente, lá num desses aplicativos, Zoom, T-Link, seja Skype. Mas ele tem em casa pessoas que não frequentam o grupo, a célula dele. O senhor acha oportuno ele aproveitar esse tempo também para criar um grupo familiar? Olha, você está falando de uma estratégia dos céus aí. Aleluia! Vem aqui, ó. Tremendo isso. Tremendo isso. Sabe, aquele grupo familiar em que todo dia, em um determinado horário, vai apenas fazer oração, ler a palavra, buscar inspiração. Olha, isso é tremendo. Isso é tremendo. Cada um dirigir o grupo ali da sua família, né? Pelo menos uma vez a semana, né, bispo? Pelo menos uma vez a semana. Levar instrução, levar a palavra. Porque esse é o tempo de nós alimentarmos as pessoas, as vidas. Esse é o tempo. De nós buscarmos alimento e alimentarmos as vidas.
Então, olha, isso é uma estratégia, uma visão do céu. Algo que é muito importante também, tem pessoas que, são que trabalham em algum lugar assim, e às vezes as pessoas estão fazendo home office, né? Ou então nem todos estão trabalhando, alguns são grupo de risco. É a oportunidade de fazer com eles um voto, né? Um propósito de oração. Olha, todo dia nós vamos fazer oração aqui no grupo. Porque, principalmente quem não conhece o Senhor, está tenso nesse momento, está ansioso. Como é que vai ser? Olha, é o melhor momento para nós pregarmos o Evangelho. Olha, e tudo que as pessoas precisam, pastor Marcos, vou falar uma coisa aqui. Olha, tudo que as pessoas precisam agora está na palavra. Tudo que o mundo precisa agora está na palavra. O alimento vai sair da palavra. Então, a resposta está na vida da igreja, da noiva de Cristo. Então, olha, grupos da família, grupos do trabalho, né, para pregar a palavra. Para que fazer grupos de trabalho para ficar falando o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que fulano planejou? Vamos aproveitar esse tempo e colocar a palavra no centro e colocar pedidos de oração, ensinar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser tem sido um tempo que a igreja tem ganhado muitas vidas, muitas pessoas têm voltado, né? Você já falou sobre isso. Verdade. Bispo, então, ouvindo isso do senhor, eu creio que o senhor está até recomendando que cada casa seja um grupo, uma célula. Uma célula. Cada casa seja uma célula. Cada casa seja uma célula. Meu Deus. Cada família. Já pensou? Cada família, cada sobrenome tem uma célula. Já pensou? E aí nós vamos ter células na família mesmo. Cada sobrenome tem uma célula. Olha que coisa tremenda. Né? Aí tem a célula Santos, célula Gonçalves, célula Miller. E daí por diante. Amém, olha, amém. Ia ser algo maravilhoso, alcançar tantas vidas. Que estratégia que o Espírito Santo está nos dando, hein, Bispo, nesse tempo, nesses dias, hein? Sim, sim. De aproveitar, porque a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, o nascedouro da igreja, lá em Atos, fala que ela era uma igreja que se reunia no templo, no pórtico de Salomão, que era um espaço coberto, ela se reunia ali, e a Bíblia fala que ela se reunia nas casas. São dois ambientes. E se essa situação da pandemia tem nos empurrado, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, né, Bispo? Se essa situação da pandemia nos empurrou para dentro de casa, nós temos que fazer a leitura da seguinte forma: Deus quer fortalecer as famílias. É o tempo de nós vivermos em comunhão na família, resgatar valores que essa sociedade muito falou de maneira deturpada. A mídia das trevas divulgou uma estrutura familiar completamente fora dos padrões bíblicos. E hoje nós temos a oportunidade, Bispo, de fortalecer os vínculos familiares, de fazer o que aquela mulher que perdeu a dracma perdida, acendeu a candeia, ou seja, ativou a luz da palavra, varreu a casa até resgatar as dracmas perdidas. Eu creio, Bispo, que essa, como o senhor falou, que essa foi uma revelação dos céus, é uma revelação para as nossas famílias, para as nossas casas, para a igreja do Senhor entender a importância dos mandamentos de reciprocidade, orai uns pelos outros, suportai uns aos outros, e por aí vai, Bispo. É desse jeito, como o senhor costuma falar. É por aí, aconselhando uns aos outros, é por aí. Isso. Fica por aí. Né? Fica por aí. E pensar que há algum tempo atrás, a campanha na sociedade para destruir a família, né, era uma coisa que praticamente a igreja ficou ali lutando, né? A igreja e os homens e mulheres de princípio ficaram lutando ali para a família não ser destruída, né? Verdade. Mas eu creio que toda vez que Deus intervém na história, ele intervém para resolver. Ele intervém para estabelecer mesmo. Né? A humanidade estava destruindo a família, estava destruindo a visão dessa sociedade, estava destruindo o núcleo familiar, fazendo desfeita do ambiente familiar. E a igreja ali
E homens e mulheres de princípios ali, ó, permanecendo firme, não deixando que isso acontecesse. Até que chegou uma hora que Deus falou, chega, agora eu que vou intervir. E aí ele permite isso tudo e está todo mundo com as famílias. Resgatando vínculos, restaurando relacionamentos, estabelecendo princípios, está todo mundo em casa, com as famílias. E a palavra de Deus entrando nas casas. A palavra de Deus entrando nas famílias, entrando pela internet, fazendo aquilo que tem que fazer, né? Estabelecendo marcos. Deus é tremendo, maravilhoso. Aí eu me lembro da história da Torre de Babel, né? Teve um dia que Deus falou, não quero mais isso não. Chega, acabou. Então o homem está pensando que pode fazer planos para poder se engrandecer, mas chegou a hora que Deus dá um basta. E chegou a hora que Deus deu um basta. Não, chega, acabou. Vou estabelecer meus planos, vou estabelecer meus domínios. E Deus está fazendo isso agora. Está estabelecendo os planos dele, o domínio dele. Ele está tomando a internet. Deus está tomando a internet com a palavra de Deus. Eu creio nisso. Quantas vezes, pastor Marcos, nós acordamos e na internet estavam lá as piores mensagens. Quantas vezes nós acordamos na internet e estavam lá as piores coisas, as piores ideias, debates de coisas que estavam tirando os princípios e os ensinamentos de Deus da melhor posição e colocando lá embaixo. E o que Deus fez? Deus falou, chega. Eu vou fazer algo que vai permitir que o meu povo entre na internet ensinando a minha palavra, ensinando aquilo que eu tenho a revelar. E agora está acontecendo isso. A gente acorda, a gente vai dormir e tem pastores e pastoras pregando. O povo de Deus, aleluia. Não pare. Verdade. Sabe? Vamos encher de visualização a pregação da palavra de Deus através dos homens, pastores e pastoras. Vamos fazer isso mesmo. Vamos ali, vamos comentar, vamos interagir. É a palavra de Deus entrando. Sabe por quê? Porque na internet, quantas vidas foram destruídas? Verdade. Quantas vidas foram destruídas através da internet? Um fake news, por exemplo. Então agora é a hora da gente entrar com a verdadeira mensagem, né? Verdadeira palavra, a verdadeira news, a verdadeira notícia, que é o Evangelho, aleluia. Que é a boa notícia. Entrar e resgatar vidas, restaurar pessoas. Falar em boa notícia, bispo, a gente luta contra a mídia das trevas, porque a mídia das trevas ela não tem interesse, eu não quero citar nome de emissora aqui, até por questão de ética e é desnecessário, mas quem sabe, né? Nós como propagadores das boas notícias, eu ontem publiquei, ontem ou anteontem, não me lembro bem, bispo, eu tomei conhecimento de uma estatística na Rede Super, o senhor também vê o canal da Lagoinha, e dizia o seguinte, que até então, até esse período, até segunda-feira, nesse período de quarentena, 100 mil almas se renderam a Cristo no Brasil. 100 mil almas. Eu estou crendo que isso é mais. Eu acho que é só o que eles conseguiram colher como os dados. Mas eu creio que vai chegar a milhões de pessoas serem alcançadas nesse tempo. Milhões de pessoas nas nações vão ser alcançadas. A gente sabe que um dos sinais da vinda do Senhor é que o Evangelho seja pregado nos quatro cantos dessa terra. E olha, ele está sendo feito com celeridade. O Evangelho está sendo pregado com rapidez. A palavra do Salmo 147, versículo 15, está sendo uma verdade nesses dias, que diz assim, bispo, ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. E é isso que o senhor falou mesmo. A palavra de Deus tem corrido velozmente sobre essas nações. O que nós temos visto de live, de pastores fazendo vigília, 12 horas, 24 horas, não tem como não haver conversões, não tem como não haver transformação de vidas, não tem como pessoas serem curadas. Por que a mídia não divulga juntamente com os óbitos? A gente lamenta aqui pelas perdas, a gente expressa os nossos sentimentos de dor e pesar por aqueles que perderam entes queridos pela Covid-19,
mas a verdade precisa ser divulgada dos curados, dos restaurados, daqueles que experimentaram milagres igual a missionária Patrícia Volga, que estava com 50% dos pulmões comprometidos, bispo, e estava na UTI. Ela é asmática e Deus curou através da oração do povo de Deus. Aleluia. E é o tempo realmente da igreja ser voz profética, de anunciar realmente que há um Deus vivo, um Deus que transforma e que é tempo de divulgar boas notícias. Amém. É desse jeito, é desse jeito. E eu creio numa coisa, pastor, também. Sabe? A única coisa que pode atrair o pecador é o evangelho. A única coisa que pode atrair o pecador é o evangelho. Coloque aí, gente, essa frase. A única coisa que pode atrair o pecador é o evangelho. É o evangelho. Se a igreja pregar o evangelho, vamos encher as redes sociais do evangelho. Se pregarmos o evangelho, os pecadores estão aí nas redes, eles vão ser atraídos. A única coisa que chama a atenção do pecador é um evangelho pregado. Outra coisa não chama a atenção do pecador. Porque o pecador tem muita coisa para distraí-lo. Mas quando o evangelho chega, ele atrai a atenção do pecador. Porque é a única coisa que ele precisa. É a única coisa que ele precisa. Então, é tremendo. E você falava sobre os convertidos, nós voltamos... O pastor está lembrando, o evangelho nunca atraiu o fariseu. É verdade. Nunca atraiu o fariseu. Verdade. O fariseu não gosta do evangelho. Verdade. O fariseu só gosta de culpa. Gosta de culpar alguém. Ao contrário, né? O evangelho repelia eles. Repelia eles. Olha, 100 mil pessoas se converteram, né? Olha a importância da consolidação. Né? Olha a importância da consolidação na igreja. Levantarmos esse de gente disposta a cuidar dos novos. Aleluia! Essa palavra, bispo, me trouxe à memória a palavra que a Lu, ontem, no culto de oração que nós fizemos, Minha Casa, uma casa de oração, ela citou uma palavra que eu queria fazer o link com essa sua fala, que é Isaías 60, uma palavra para os consolidadores que são apaixonados por vidas, que entendem que vidas valem mais do que coisas, que transpiram pelo trabalho de consolidação e que inspiram com suas vidas. Eu quero dizer, em cima da sua fala, Isaías 60, 22, que diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Olha o que a Bíblia diz. Olha que coisa tremenda. Na matemática celestial, na matemática de Deus, Deus faz um ser 1000. Então, um consolidador equivale a um exército de 1000, de milhares. É uma palavra profética que eu quero liberar. Um intercessor vale por 1000, um adorador vale por 1000. Então, nós temos avançado, bispo, nessa palavra profética, nessa palavra que transforma, que é geradora de vida. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por esse tempo tão precioso que o Senhor investiu, porque eu acredito que esse tempo não foi gasto, esse tempo foi investimento, porque é um tempo de edificação, de ter a presença do nosso bispo falando, ministrando, liberando palavras de encorajamento, palavras de instrução. E eu espero que cada discípulo e discípula, cada discipulador, pastor, pastora que esteve conosco nessa live, possa ter guardado tudo no seu coração, possa ter ficado impresso na sua alma, na tábua do seu coração, porque foram palavras reveladas que o Espírito trouxe através da vida do nosso bispo. Eu quero aqui, bispo, mais uma vez expressar minha alegria de tê-lo aqui comigo e de poder ser edificado através dessas palavras. Eu queria que o senhor fizesse as considerações finais e depois eu vou orar e vou pedir para o senhor
terminar orando e impetrando a bênção. Amém. Quero mais uma vez agradecer. Estava com uma expectativa tremenda dessa live. Eu também. Tremendo. Muito bom e reencontrar a nossa família bendita de Pilares, como a Eliane gosta de falar, né? E reencontrar tantos irmãos e irmãs, e principalmente porque Deus tem feito coisas tremendas através de sua vida. Quero expressar aqui minha gratidão, pastor Marcos, no teu serviço na nossa região como secretário regional discipulado. Que o Senhor te fortaleça. Amém. Recebo. Na igreja de Pilares, do distrito de Cascadura. Que sua vida continue sendo bênção e uma inspiração. E nós temos assistido várias lives, né? Uma das lives foi ontem, assistimos a live ontem do culto. O culto ontem de Pilares foi muito bom. A palavra que Deus deu à luz, muita bênção. Tá? E vamos continuar, irmãos. Vamos continuar fortalecidos, sendo uma igreja de discipuladores. A igreja que ama o Senhor. Amém? Para a glória de Deus. Amém, bispo. Amém. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério e dizer que tem sido uma honra poder servir a Deus no seu ministério, no seu episcopado, e continuamos em aliança. 2020 é o ano do pacto e somos ministros e ministras habilitados para esse novo tempo. Eu louvo a Deus também pela vida de cada amigo, o pastor Vinícius, que esteve aqui conosco, pastor Vinícius Bonifácio, que é meu irmão. A gente tem uma aliança também muito tremenda. E outros pastores aí, pastores e pastoras que estiveram conosco, o pastor Célio, eu vou falar os que eu vi, pastor Rafael, pastor Angélica, enfim, e aí? Né? Tantos pastores que passaram aí. O pastor Emerson também. Pastor Emerson é uma bênção, menino precioso. Pastor Christopher também. E cada discípulo de Pilares, discipuladores, eu vi aí líderes de célula, eu vi a Ana Paula, que é a nossa secretária de discipulado, é uma bênção. Ela tem ajudado aí na coordenação conosco aqui. E foi bênção. Olha aí, o pessoal está falando que a live foi muito proveitosa. Que bênção, né, bicho? Glória a Deus. Glória a Deus. É uma alegria. Alegria. Amém. Eu vou orar então, bispo, pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, depois o senhor ora, tá bom? Sim, claro. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que passamos aqui juntos. E, Senhor, eu quero interceder pela vida do teu servo, o Bispo Paulo Rangel. Senhor, eu oro pela saúde física, saúde emocional, pela sua vida espiritual, pela sua vida familiar. Eu entrego, Senhor, a vida da sua esposa, a irmã Eliane. Eu entrego a vida dos seus filhos, ó Pai, Isaac e Analissa. Pedimos que os teus filhos estejam debaixo da sombra do Onipotente, que eles estejam debaixo das tuas asas, porque como o salmista declara no Salmo 91, que debaixo das suas asas eles estarão seguros, ó Pai, e que a tua boa mão possa guardá-los, livrá-los de todo mal e perigo, Senhor. E quando o teu filho tiver que sair a trabalho, seja na sede ou qualquer outro lugar, que o Senhor possa guardar a sua saída e entrada, livrá-lo de todo mal, Senhor, porque praga nenhuma chegará à sua tenda, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos essa palavra, que ele continue sendo essa inspiração, Pai, para todo o corpo pastoral da primeira região eclesiástica, para todo o corpo de Cristo reunido, Senhor, na Igreja Metodista. Continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, bem como o seu ministério e todas as igrejas da primeira região. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, ainda na tua presença, nós pedimos que a tua bênção seja sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Pai, sobre a vida de cada pessoa que está aqui participando, Senhor, dessa live, nesse ambiente de culto, nesse ambiente de instrução, Senhor, que o Senhor nos permite viver. Amém, nós Senhor. Entregamos a Ti a nossa vida. Coloca a vida do Teu servo, pastor Max, da serva Lu. Abençoa, Senhor, essa casa. Abençoa, Senhor, o ministério ao qual o Senhor tem dado e estabelecido os Teus servos. Toma, Senhor, toda a igreja de Pilares. Ó Pai querido, derrame a tua bênção sobre a vida de cada discípulo, Senhor. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha prosperar a obra de suas mãos. Ó Pai, que essa igreja continue sendo luzeiro, continue sendo, Senhor,
uma torre forte, Senhor, em pilares na região e nas nações. Deus, nós cremos que a tua bênção está sobre esse lugar. Seja, Deus querido, com teu servo. Seja, Senhor, com a sua saúde, Senhor, física e emocional, espiritual, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a Cristo, amor de Deus, o Espírito seja sobre cada um, todos os dias. Amém. Max, muito obrigado. Glória a Deus, bispo. Recomendação aqui? Nada. Recomendo. Teve um... Oi. Tá picotando, bispo. Alô? Tá picotando. Tá picotando. Gente, eu vou encerrar aqui a live, o bispo